Carlos, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Seja bem-vindo, Renato. Todo tempo, todos os sábados às 7 horas, como vocês já sabem. Vocês estão aí com a gente. Não antes de acabar esse vídeo, você vai sair desse lugar aí que você está e vai vir até o finalzinho. Hoje vai ser rapidinho, esse vídeo vai ser mais sucinto, mas vai ser cirúrgico, como dizem. Vai falar exatamente aquilo que você precisa. E o que você precisa pode parecer muito simples, mas eu acho que é o que mais a gente não consegue fazer. Ô Carlos, tem coisa que Deus pede pra gente, que é tão simples, que a gente... Tem umas paradas assim, não é, velho? Tipo Como assim, é que é isso? Explica pode isso parecer simples, mas a gente não dá conta. Como, por exemplo, Deus fala assim, desfrute de mim e eu realizarei os desejos do seu coração. O que é isso? É como se ele pedisse somente para você degustar das coisas dele, a palavra, a música, a oração nele, você somente ficar se saboreando das coisas dele, e ele disse, e eu satisfarei os desejos do teu coração. Quer dizer, não parece uma coisa simples? Cara, satisfazer os desejos do coração não é tão simples assim. Mas desfrutar do Senhor, ele fala, deleite-se em mim, e eu desfrutarei, e eu realizarei os desejos do seu coração. O outro está escrito lá no Salmo 1, meditar na lei do Senhor dia e noite, e você será próspero em tudo que fizer. Não parece simples? Parece simples, Parece simples. Você só tem que abrir mão das outras coisas que você faria, e aí somente meditar. Mas aí você falou uma palavra mágica aí, né, cara? Abrir mão das coisas que talvez você faria ou tivesse. Aí. Quem está disposto? E aí, Carlos, tá disposto? Tá disposto, Cristo. carioca? Tem Claro, que... Ai, claro, cara, pra Cristo tem que estar, né? a gente vai... Cara, só que Deus é tão bom. Ele não arranca de você tudo de uma só vez, né, cara? Ele vai aos pouquinhos pedindo que você se posicione. Aí você se posiciona com você mesmo primeiro, você e ele. Aí daqui a pouco você se posiciona com dentro da sua casa. Se você tiver uma sua esposa ou teus filhos, aí você se posiciona com eles. A posição que eu quero dizer é, eu tenho um Deus, eu estou seguindo esse Deus, e todas essas minhas atitudes que você está vendo são decorrentes dele. Então você está recebendo coisas que eu estou aprendendo com ele. Tá bom aí, desse lado? Muito bom. Pois é, não sou eu, mas são as coisas que estão vindo dele. E aí, estão indo para você agora. Aí, quando você se posiciona na sua casa, daí a pouco você vai se posicionar no seu trabalho. Mas antes, o primeiro passo é você se posicionar você com ele. Isso aí. E ele não vai pedir que você se posicione no seu trabalho antes que você se posicione na intimidade, você e ele só. Porque Deus, ele tem ordem, como a gente sabe. Ele é um Deus que é ordenado e que faz com maestria os astros e toda a galáxia e todo o planeta rodar numa perfeição a ponto da gente ter a vida na Terra. Então, imagine que todas as coisas que são simples, elas podem ter se perdido lá atrás, cara. Porque a gente entrou num sistema de coisas que elas fazem de tudo para tirar de nós as coisas mais simples, como se assentar e ouvir a palavra. Se assentar e falar com Deus. Se assentar e ouvir um louvor.
ou se assentar e meditar nas coisas boas que Deus vai fazer, está fazendo e fez. As coisas que são simples são as que a gente nunca deveria ter se distanciado. As relações entre homem e mulher, entre um filho e um pai, pode perceber, as coisas mais simples são as mais importantes. As mais simples, como por exemplo, você olhar nos olhos do seu filho ou da sua filha e dizer: "Ô filha, o pai te ama muito, você sabe, né?" E a filha olhar para o pai e falar: "Eu sei, pai, eu também te amo muito." Essas coisas, elas são um instante e elas estão ao alcance da sua boca. Elas estão ali. Elas não precisam de nada. E às vezes é o que a gente está mais distante de um toque de afeto ali com uma pessoa que é do seu círculo, ou até algo que cai na sua frente de uma pessoa e você ajunta e toma para a pessoa e alcança aquilo e dá para aquela pessoa e ela se sente grata. Coisas que são simples, às vezes, você dá passagem para alguém que está um pouco apressado. Às vezes você vai subir a escada rolante e tem uma fila e está todo mundo querendo subir. E às vezes você escolhe dar passagem. São coisas simples, veja. Sim. As coisas simples, às vezes, nem sempre são fáceis. Não estou dizendo que elas são fáceis. Principalmente hoje. E o que Cristo tem pedido desde o tempo que Ele mesmo teve aqui é aquela famosa frase que está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, lhes darei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas coisas são as coisas que Deus tem pedido, o Senhor, Cristo, tem pedido para nós, né? Desde lá dessa época, cara, desde quando Ele estava aqui, e Ele é o mesmo Cristo, o mesmo Deus, não mudou. E Ele vai falar com a gente a mesma coisa. Vinde você aí do outro lado da tela, ou você que conhece alguém, ou a gente que tá aqui, cara. Bicho, às vezes eu tô ali em casa, ali, velho, e às vezes eu tô passando umas coisas e tudo, a gente passa as nossas noites aí, né? A gente tem as nossas estações noturnas, vamos dizer assim. Cara, eu vou e digo: Senhor, me devolva o descanso. Ó Senhor, preencha o meu coração da alegria que tem no Senhor. Traga de volta a alegria que é um fruto do Espírito, inclusive, que está em nós, cara. Esses são os momentos simples de se assentar e receber. Deus, Cristo, Ele ficava feliz, cara. Quando Ele estava, dá pra perceber. Duas coisas eu acho, parece que deixava Cristo muito feliz. A primeira é encontrar uma fé grande nele. E a outra era aquele que se assentava aos pés dele e apenas recebia o que fosse: palavra, cura, presença, perdão, né? Ele andou perdoando a mulher lá que ia ser apedrejada, né? Ela recebeu, senão, perdão.
e a vida de volta, né? Tem coisas que elas são simples e a gente vai viver na vida e muitas vezes a gente desiste do que é simples, cara, porque as coisas complexas às vezes elas roubam o nosso tempo, entendeu? Elas manipulam a gente, elas às vezes fazem parecer que são mais importantes. Como, por exemplo, você ser promovido no seu trabalho lá e aí você tem que fazer isso, isso, aquilo, aquilo outro e taranã. E ser promovido é bom, todo mundo quer. Mas é as vias pelas quais às vezes a gente escolhe essa promoção, né? Ou às vezes você quer algo para sua casa, ou você quer mudar da sua casa, ou você quer comprar algo importante para você, sei lá, um veículo, um automóvel. E são coisas que são, às vezes, difíceis. Às vezes você tem um salário que não te ajuda, ou às vezes você tem uma dívida e aquilo tá difícil de manter e de pagar toda aquela dívida. Essas coisas complexas, elas tiram a gente do foco, essas coisas difíceis, percalços da vida ou desejos estranhos, elas desviam a gente e daqui a pouco a gente de novo se vê distante de se assentar do lado dele e receber, cara. E realmente, como o Edson falou ali, às vezes a gente tem que fazer apenas abrir mão daquilo que você faria naquele momento para fazer o que ele quer que você faça. É engraçado que... Quer falar alguma coisa? Não, tô Tá meditando aí. Tô me nutrindo aqui. Quando Jesus caminhava ali por aquelas cidades, aqueles lugares, tá escrito aqui que ele chegou num povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Já Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, ela inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte, a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo, o Nazareno, meu irmão. Não foi um discípulo, não foi um profeta, não foi qualquer pessoa, foi a pessoa, o mais importante, o foco central de toda a história da humanidade depende desse único homem. E ele disse:
Maria escolheu a melhor parte. A melhor de todas as partes. E eu asseguro, isso agora é ele dizendo mesmo, eu asseguro, parafraseando o que está no texto, essa parte que Maria escolheu, ninguém vai tirar dela, tá? Isso é uma coisa que está protegida e eu sou seguro dessa proteção. Segura essa aí, Carlos. Marta estava muito atarefada, né? Estava inquieta, muitas coisas sobrecarregada. Sendo que não foi isso que foi pedido. E cara, veja bem, Maria fez o quê? Maria se assentou. Está escrito: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava, mano. Sabe, o Cristo mesmo diz: Maria escolheu a melhor parte. Então, beleza. Sentar e ouvir do Senhor é a melhor parte? Sim. É a melhor parte. Onde você tá, cara? Onde a gente tá, cara? O que você tem feito? É isso aí. Por onde você tem andado? Como Deus disse para Adão naquele dia, ele falou: Adão, Adão, por onde andas? Onde você tá, Adão? Como dando uma chamada, dizendo: meu filho, por que ruas você tem andado? Que palavras você tem escutado? Você assenta aonde? Que lugares você escolhe parar para ouvir aquilo e absorver, guardar? A pergunta é: por onde andas, meu filho? Onde tem parado, né? Onde você tem parado? O que você tem feito? Tá assoberbado, inquieto, preocupado com as coisas do mundo. Esse é um momento que chama a nossa atenção, né? Cristo disse: vinde a mim os que estão cansados, né? Mas ao mesmo tempo, no final ele fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quer dizer que quando você vai a Cristo, quando você faz o que Maria fez, o jugo continua sobre você. A diferença é que esse jugo é suave. E nesse caso, o jugo é a direção. É ter um direcionamento. Jugo era um negócio que colocava nos bois aqui para direcionar a cabeça dele, para ele saber para onde ele iria. Só que aqueles negócios eram troncos pesados. Mas Deus está dizendo: o meu jugo é suave. Quando eu dirigir você, digamos assim, quando eu disser assim: olha, não vai por aí não, volta para cá, ó. Ele vai dizer de maneira mansa, como uma brisa, cara. Agora, se ele está dizendo que o fardo é leve, é que quando você estiver fazendo esse caminho sobre o jugo dele, a direção dele, eu vou mudar a palavra, porque servem para isso, para direcionar. Quando você receber a direção, o que você vai encontrar no caminho e o que você vai levar pelo caminho são coisas que serão leves, fluidas, boas de carregar, e não cargas pesadas como os bois carregavam, duras, difíceis. Mas ele está dizendo:
A minha carga é leve, o meu jugo é suave. Direcionarei você de uma maneira super suave. A gente vai ser direcionado nos momentos que a gente estiver caminhando. E mais do que isso, precisa ser leve, fluida, tranquila. Engraçado que naquele Salmo 91 que todo mundo lê, primeiro versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente denota proximidade, cara. A sombra... Um lugar seguro, né? Um lugar seguro, mas tá falando de proximidade, porque se você tá à sombra do Onipotente descansará, quer dizer, debaixo dele. Você tá ali do ladinho. Se ele tivesse com as asas abertas de maneira figurada, você estaria debaixo daquela sombra ali, porque você tá aqui perto, você não tá longe. Então, o esconderijo é esse lugar invisível que só o cristão consegue enxergar, cara. Que é quando Deus está agindo e só você vê. Que é quando Deus te direciona e fala, vai por aqui, e só você sabe o porquê que você está indo por ali. E aí quando você vai por aquele caminho que Ele direcionou, as coisas fluem, é leve. E só você sabe por que está fluindo e por que é leve. Esse é o esconderijo do Altíssimo também. É o lugar onde ninguém consegue enxergar, é só a gente que vive a experiência com Ele. Mas a pergunta de novo é, por onde andas? O que tem feito? Você tem se assentado? Será que você não está assoberbado demais? Vivendo muitas coisas do mundo, né? E se isso está acontecendo, será que não é hora de parar e ouvir um pouco mais? Assentar e receber. Ouvir. Essa é a melhor parte. Até Cristo se assentou, cara. Cristo veio e cumpriu a obra. E não antes disso ele se assentou. Mas Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrados dos seus pés. Assentou-se com a obra pronta, consumada. Quer dizer, se você não se assenta, parece que a obra não está pronta, man. Parece que tem coisa que ainda tem que ser feita, mas está tudo feito. Qual é a dúvida? Aquele que não se assenta é aquele que não está confiando na obra pronta. Não confia no Deus que você segue. A gente não confia no Deus que realmente falou que está tudo feito. Está feito. É isso. Ele disse. Salmo 37 diz: confia no Senhor e segue praticando o bem com excelência, enquanto as coisas ainda não acontecem, mas elas estão na esquina. Você que não consegue enxergar, elas já estão prontas. Faça como Maria, se assente e veja. Cristo se assentou até que tudo fosse feito e colocado debaixo dos seus pés. Por quê? Porque a obra já está feita. Já está tudo pronto. É difícil para nós receber, porque parece que a gente quer fazer, a gente quer ter mérito. Mas não é pelo mérito. É uma graça concedida pelo amor do próprio Deus. E que a gente já recebeu, cara.
O que a gente anda fazendo? Se assenta e recebe. Essa é... O que você anda fazendo aí? Você que tá vendo a gente. Você tem se assentado mais, descansado nele e esperando. Está escrito: Cristo assentou-se à direita de Deus, aguardando até que tudo fosse colocado debaixo dos seus pés. Aguardando, agora não precisa mais fazer. O próprio Pai disse: assenta-te à minha direita até que eu termine com todas as coisas. O Senhor proverá. Ele vai fazer tudo. Combata o bom combate, de dizer: por hoje eu me sentarei e ouvirei a palavra do Senhor. Por hoje eu sentarei de novo e meditarei na palavra de Deus. Por hoje eu vou lembrar das coisas que Ele tem feito por mim. E você vai escapar do mundo que tenta te engolir. É uma escolha. Maria escolheu a melhor parte. Escolha a tua melhor parte e se assente. É isso aí. Se você está se sentindo muito fora e está tudo muito sobrecarregado, tudo muito pesado, talvez seja a hora de parar um pouco, sentar e ouvir o que vem dele. Porque o que vem dele é bom, sempre é bom. Sempre é bom. Todo. Obrigado. Hoje é simples. É só fazer. Vamos fazer junto. Eu vou fazer daqui, o Carlos dali, o Edson dali. E vocês, vambora. Vamos junto. Esperamos vocês no próximo sábado às 7 horas. Nesse mesmo canal que afirma para vocês que Deus é muito bom. Todo o tempo. Valeu? É isso aí. Fiquem com Deus. Jesus Cristo abençoe as nossas vidas. E que a gente tenha uma semana maravilhosa, digna dele. Tchau pra vocês.